Existe um tipo de humilhação que não dói apenas no momento em que acontece. Ela ecoa. Ela volta durante a madrugada quando tudo está silencioso e a mente teima em reproduzir cada palavra, cada olhar, cada gesto que deveria ter sido diferente. E existe também um tipo de justiça que não vem com barulho, não vem com gritos. Ela chega silenciosa, inevitável, com a precisão de quem sempre soube exatamente o que estava fazendo. Esta é uma história sobre as duas coisas. Prepare-se, porque o que você vai ouvir hoje vai te fazer refletir sobre o tipo de pessoa que você quer ser, e sobre o quanto as aparências podem ser, literalmente, a maior armadilha da vida. Era uma quinta-feira de manhã, com aquele tipo de calor suave que convida ao descanso, quando Mariana Vasconcelos chegou ao Paraíso Azuri Resort, um dos empreendimentos mais luxuosos da região litorânea do Nordeste brasileiro. O resort era famoso por suas suítes com vista para o mar, pelos corredores com piso de mármore importado, pelo atendimento 5 estrelas que orgulhava qualquer guia de turismo. Era o tipo de lugar onde os hóspedes chegavam com malas de marca, ternos impecáveis, e a postura de quem jamais precisou se preocupar com o preço de nada. Mariana não era assim. Ela desceu do táxi comum, não de um carro de luxo, não de uma limusine, não de uma SUV blindada menos com uma mochila nas costas, e de mão dada com seu filho Miguel, de 7 anos. Usava calça jeans desbotada, uma camiseta branca simples, com um desenho pequeno no bolso esquerdo, e um par de tênis que já havia visto dias melhores. O cabelo estava preso, em um coque despretensioso, o rosto sem maquiagem, e a única joia que usava era uma pulseira de couro trançada no pulso direito, o tipo de pulseira que parece ter história, não preço. Miguel, seu filho, usava um short azul marinho e uma camiseta amarela com estampa de urso. Carregava uma mochilinha colorida nas costas e olhava para tudo com aquela curiosidade encantadora que só as crianças pequenas ainda conseguem ter diante do mundo. Ele puxou a mão da mãe ao ver a fachada imponente do resort. "Mãe! É muito grande!" disse ele, os olhos brilhando. "É sim, meu amor", respondeu Mariana, sorrindo com aquela leveza de quem está verdadeiramente à vontade consigo mesma. Eles entraram pela porta giratória automática de vidro. O saguão era uma obra de arte. Luminárias de cristal pendendo do teto a 4 metros de altura. Flores frescas em vasos enormes, música instrumental suave, fluindo pelos alto-falantais, escondidos nas paredes. Funcionários uniformizados se moviam com elegância estudada. Tudo ali comunicava uma única mensagem: bem-vindo, desde que você pertença a este mundo. Mariana se aproximou do balcão de recepção com passos tranquilos. Atrás do balcão, havia 2 recepcionistas, um jovem de aparência discreta e uma mulher de má idade, com blazer cinza. Cabelo liso impecável e o tipo de sorriso que é treinado, não sentido. O nome na plaquinha dizia: Cláudia Ferreira, menos gerente de hospedagem. Cláudia olhou para Mariana, depois para Miguel, depois novamente para Mariana, e em menos de 3 segundos, aquele sorriso treinado se transformou em outra coisa, menos uma expressão que misturava desdém com impaciência, como se a presença daquela mulher simples fosse, em si mesma, um problema a ser resolvido o quanto antes. "Boa tarde", disse Mariana, com calma. "Tenho uma reserva no nome de Mariana Vasconcelos." Cláudia digitou no computador com a ponta dos dedos, como se tocasse em algo que preferia evitar. "Vasconcelos", repetiu, sem olhar para a hóspede. "Sim, está aqui. Suíte panorâmica, 3 diárias." Ela parou, levantou os olhos e os fixou em Mariana com uma frieza calculada. "Vou precisar do seu cartão de crédito para pré-autorização." Mariana abriu a mochila com naturalidade e, por alguns segundos, buscou em diferentes bolsos. Então ergueu o rosto com uma expressão serena, levemente desculposa. "Olha, eu acho que esqueci minha carteira no hotel onde fiquei ontem, na cidade. Mas eu consigo resolver isso rapidamente. Posso ligar agora mesmo para confirmar. Ou posso fazer uma transferência, tem um limite no... Senhor..." A voz de Cláudia cortou o ar como uma lâmina. Não era mais o tom de gerente treinada. Era outra coisa. Era o tom de quem decidiu que a conversa já havia durado tempo demais. "Sem cartão, não há check-in. São as regras do hotel." "Eu entendo", disse Mariana, ainda sem perder a calma. "Mas a reserva já está confirmada. E paga. É uma reserva corporativa, vinculada ao... Uma reserva confirmada não garante entrada sem apresentação de cartão de crédito", interrompeu Cláudia novamente, agora com um toque de impaciência que fazia questão de não esconder. "Isso está nas políticas do hotel, que a senhora deveria ter lido antes de aparecer aqui, sem documentação adequada." Miguel apertou a mão da mãe. Mariana respirou fundo. "Se você está aqui agora acompanhando essa história, eu preciso que você imagine
esse momento. Imagine chegar a um lugar onde você tem todo o direito de estar. Olhar nos olhos de alguém que deveria te receber com respeito e receber em troca desprezo. Imagine que seu filho está do seu lado, te observando, aprendendo com cada segundo como o mundo funciona. Agora imagine o que Mariana estava sentindo por dentro, enquanto mantinha o rosto calmo por fora. Mas o pior ainda não havia começado. Se você está curtindo essa história até aqui, já vai deixar o like porque o que vem a seguir vai te deixar com o coração acelerado. E se você ainda não se inscreveu no canal A Queda do Chefe, se inscreve agora, porque a gente conta histórias que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Posso falar com alguém da diretoria? Perguntou Mariana com uma firmeza nova na voz. Ou talvez você possa me deixar ligar para confirmar. A senhora está atrasando a fila menos, disse Cláudia, erguendo levemente o queixo e jogando os olhos para os lados, como se quisesse que todos ao redor vissem aquela situação. Não temos como fazer exceções, principalmente para pessoas que claramente não estão preparadas para se hospedar em um estabelecimento deste nível. Silêncio. Aquela última frase pousou no ar como uma pedra jogada dentro de um lago. Todo mundo que estava perto o suficiente para ouvir, virou levemente a cabeça. Um casal que aguardava numa poltrona próxima, trocou um olhar discreto. O recepcionista jovem ao lado de Cláudia, abaixou os olhos para o teclado. Mariana ficou muito quieta por um momento. O que a senhora quis dizer com isso? Ela perguntou, devagar. E foi aí que Cláudia Ferreira cometeu o maior erro da sua vida profissional. Há momentos na vida em que as palavras de uma pessoa revelam, com clareza absoluta, tudo o que ela é por dentro. Não o que ela treinou para parecer, não o que ela construiu ao longo de anos de carreira, ou de aparências cuidadosamente mantidas, mas o núcleo real, cru, sem filtro, menos aquilo que ela de fato acredita sobre o mundo e sobre as pessoas ao seu redor. Cláudia Ferreira estava prestes a revelar o seu. O que eu quis dizer menos, começou ela, com uma voz baixa mas audível o suficiente para quem estava próximo, é que este resort tem um padrão. Um padrão que inclui hóspedes que chegam preparados, com documentação, com cartão de crédito, com... Ela fez uma pausa deliberada, os olhos varrendo Mariana de cima a baixo, demorando especialmente nas roupas simples, na mochila nas costas, nos tênis gastos. Ur.com, o perfil adequado para um estabelecimento desta categoria. Mariana respirou, uma respiração longa, controlada. Minha reserva está confirmada e paga menos, disse ela, com uma voz que não tremia, mas que carregava algo novo, uma espécie de peso calmo, como o de quem sabe muito bem onde está pisando. A suíte panorâmica, 3 diárias. Reserva corporativa, número... Ela abriu o celular, procurou rapidamente a RCE 4471, vinculada ao Grupo Vasconcelos Hospitality. Cláudia estreitou os olhos. Grupo Vasconcelos Hospitality menos, repetiu ela, com um sorriso, que não era exatamente um sorriso. Era mais uma expressão de condescendência embalada em polidez. E a senhora tem alguma documentação que comprove esse vínculo? Tenho, o e-mail de confirmação, e sou. E-mails podem ser de qualquer pessoa menos, cortou Cláudia, com uma leveza casual, que tornava a crueldade ainda mais fria. A senhora entende que a gente não pode simplesmente aceitar qualquer coisa que nos apresentem. Temos responsabilidade com nossos hóspedes reais. Hóspedes reais. Miguel, que havia ficado quietinho ao lado da mãe todo esse tempo, olhou para cima com os olhos arregalados. Ele tinha 7 anos, mas não era ingênuo. Crianças percebem o tom das conversas antes de entender as palavras. E o tom daquela conversa estava dizendo algo que ele claramente sentiu, porque apertou ainda mais a mão da mãe. Mariana olhou para o filho por um segundo, e naquele olhar, havia uma decisão sendo tomada. Meu nome é Mariana Vasconcelos, ela disse. Agora com uma clareza absoluta, sem agressividade, mas com uma firmeza que era quase tangível. Meu pai é Roberto Vasconcelos, fundador e CEO do Grupo Vasconcelos Hospitality. Este resort é uma das propriedades do grupo. Eu sou hóspede aqui com todos os direitos que isso implica, e peço que a senhora reveja sua postura. O ar pareceu mudar. O recepcionista jovem ao lado de Cláudia levantou os olhos discretamente. O casal na poltrona parou completamente de mexer nos celulares. Uma funcionária que passava pelo corredor desacelerou o passo. E Cláudia riu. Não um riso de surpresa, não um riso nervoso. Foi um riso controlado condescendente. O tipo de riso que diz, eu não acredito que você está tentando me enganar com isso. Filha do CEO, ela repetiu, saboreando cada sílaba como se fosse a parte mais absurda de uma piada. Claro. E eu sou neta da rainha da Inglaterra. Ela se inclinou levemente sobre o balcão. Olha, eu já vi muita coisa nessa profissão, mas nunca me canso de admirar a criatividade das pessoas. Filha do CEO aparecendo de táxi, sem cartão de crédito, de mochila nas costas, com roupa de... Ela pausou, procurando a palavra,
e fim de semana em casa. Alguém atrás de Mariana soltou um som. Não era claro se era um riso abafado ou um suspiro de desconforto. Mariana não virou. Ela manteve os olhos em Cláudia. Eu peço que a senhora não faça isso, disse Mariana, com aquela voz que continuava estranhamente calma. Não por mim, mas pela frente do seu. Pela frente do meu? Cláudia se endireitou. O sorriso agora desaparecendo, substituído por algo mais duro. Olha, eu não sei o que a senhora está tentando aqui, mas você é muito direta. Esse hotel tem um padrão de clientela que você, com todo o respeito, claramente não representa. Não temos como mãe, disse Miguel, com a voz pequena de uma criança que não entende tudo, mas entende o suficiente. A gente vai embora? E aquilo menos aquela vozinha de 7 anos, foi a única coisa que quebrou a compostura de Mariana, por uma fração de segundo. Não de tristeza, de algo diferente. De uma determinação que só as mães conhecem quando os filhos estão do lado delas. E o mundo está sendo injusto. Ela se abaixou até o nível do filho, olhou nos olhos dele e disse, com ternura absoluta, não, meu amor, mas a gente vai resolver isso de outro jeito. Tudo bem? Miguel assentiu, com aquela confiança cega e bonita que as crianças depositam nas mães. Mariana se levantou, olhou uma última vez para Cláudia. Vou fazer uma ligação, disse ela, e depois, a gente vai continuar essa conversa. Pode ligar para quem quiser, respondeu Cláudia, agora com a frieza total de quem está encerrando um assunto. Mas enquanto isso eu precisaria pedir que a senhora aguardasse do lado de fora do saguão principal. Temos outros hóspedes para atender. E então ela fez algo que ninguém esperava. Ela pegou a folha impressa da reserva que estava sobre o balcão, menos a confirmação física que o recepcionista havia impresso, ao digitar o nome de Mariana menos e, com um gesto deliberado, lento, completamente calculado para ser visto, rasgou a folha ao meio. O som do papel rasgando pareceu encher o saguão inteiro. Consideramos a reserva cancelada por ausência de documentação adequada, menos disse Cláudia, jogando os pedaços no lixo embaixo do balcão. Se a senhora não sair voluntariamente, terei que chamar a segurança. E se necessário, a polícia. O silêncio que se seguiu foi do tipo que pesa. Mariana olhou para os pedaços de papel no lixo. Depois para Cláudia, havia algo nos seus olhos naquele momento, que não era raiva menos. Era algo mais profundo, mais duradouro. Era o olhar de alguém que acabou de registrar, com absoluta precisão, tudo o que havia acontecido. Ela pegou a mão de Miguel. Vamos, meu amor, ela disse, com uma voz surpreendentemente suave. E Els, o que ninguém naquele saguão sabia menos, nem Cláudia, nem os hóspedes que assistiram àquela cena, nem os funcionários que baixaram os olhos, era que Mariana estava fazendo uma ligação enquanto andava em direção à saída, e que do outro lado da linha, uma voz grave e tranquila disse apenas, eu sei, minha filha, e you vai tudo. Para entender o que aconteceu a seguir, você precisa entender quem era Mariana Vasconcelos, de verdade. Não a Mariana que Cláudia viu, uma mulher de roupa simples, sem cartão de crédito, chegando de táxi. Essa era a superfície. E superfícies enganam quem só aprendeu a olhar para elas. A Mariana real tinha 34 anos, e havia crescido no coração de um dos maiores grupos hoteleiros do Brasil. Seu pai, Roberto Vasconcelos, havia começado do zero, e esse do zero não era figura de linguagem. Roberto nasceu em uma cidade pequena do interior do Ceará, filho de um pescador e de uma professora de escola pública. Ele havia dormido em colchonete no chão durante anos, enquanto construía tiolo por tiolo, a empresa que hoje empregava mais de 8.000 pessoas, e operava 17 empreendimentos hoteleiros espalhados pelo Brasil. Roberto nunca esqueceu de onde veio, e foi essa memória viva que moldou a forma como ele criou sua filha. Desde pequena, Mariana foi ensinada não pelo que tinha, mas pelo que significava. Roberto recusou matrícula lá, em escolas só de elite. Levou-a para visitar comunidades carentes, para conversar com funcionários de todos os níveis da empresa, para entender que um garçom cansado no fim do turno tinha uma história tão rica quanto qualquer executivo de terno. O dinheiro é apenas uma ferramenta menos. Ele repetia para ela. O que você faz com ele e como trata as pessoas que cruzam seu caminho, isso é o que define quem você é. Mariana absorveu essas lições com uma profundidade que surpreendia até o pai. Aos 18 anos, enquanto muitas filhas de empresários de seu nível frequentavam festas e viagens internacionais, ela estava organizando um projeto de voluntariado em uma comunidade ribeirinha no Pará. Aos 22, durante a faculdade de administração, fundou um grupo de apoio a crianças em situação de vulnerabilidade, nas periferias de Fortaleza, que funcionava nos fins de semana e contava com a participação de universitários voluntários. Ela não fazia isso para aparecer. Não publicava fotos nas redes sociais para parecer boa. Ela fazia porque acreditava menos de verdade. Naquela forma rara e genuína, que algumas pessoas têm menos que o valor de uma vida, se mede pelo impacto que ela tem nas outras.
E essa filosofia se refletia em tudo, na forma como se vestia menos sem ostentação, sem marcas expostas, sem a necessidade de usar o visual como cartão de visitas, no fato de que ela andava de transporte público quando estava sozinha, não porque não pudesse ter carro com motorista, mas porque preferia estar no mundo real, entre as pessoas reais, no jeito como tratava desde o porteiro do prédio onde morava até os diretores com quem se reunia. Miguel, seu filho, estava sendo criado da mesma forma. Com 7 anos, ele já participava das ações de voluntariado da mãe, ajudava a distribuir kits de material escolar para crianças carentes, e tinha aprendido desde cedo que gentileza não custa nada e vale tudo. Mas havia outra dimensão de Mariana que pouquíssimas pessoas conheciam fora do círculo mais íntimo do grupo Vasconcelos. Nos últimos 2 anos, ela havia assumido de forma discreta, quase invisível, uma posição estratégica dentro da empresa do pai. Não como herdeira que ocupa um cargo decorativo, ela havia construído, com sua própria competência, a metodologia de avaliação de qualidade humana dos empreendimentos do grupo, um sistema que analisava não apenas a estrutura física e os protocolos operacionais dos hotéis, mas principalmente a cultura de atendimento, o tratamento dispensado a diferentes perfis de hóspedes, e os valores que os gestores demonstravam nas situações limite, situações como, por exemplo, quando um hóspede chegava sem cartão de crédito, ou quando alguém com roupas simples aparecia na recepção de um resort 5 estrelas. A visita de Mariana ao Paraíso Açuri Resort, naquela quinta-feira, não era apenas uma viagem de lazer com um filho, era uma visita de avaliação, e ninguém menos, absolutamente ninguém naquele hotel, sabia disso. Não sabia o recepcionista jovem que desviou o olhar quando Cláudia rasgou a reserva. Não sabia o segurança que ficou de longe, observando a situação. Não sabia nenhum dos funcionários que testemunharam, em silêncio ou com desconforto, o que havia acontecido naquele saguão. E definitivamente, não sabia Cláudia Ferreira. Mariana saiu do hotel naquela manhã com Miguel pela mão e com o coração pesado. Não de vergonha, mas de tristeza, porque ela havia visto aquilo antes. Havia visto em outros hotéis do grupo, em estabelecimentos concorrentes, em restaurantes e lojas. A mesma cegueira, a mesma lógica de que o valor de uma pessoa pode ser medido pelo que ela veste ou pelo que carrega na bolsa. E toda vez que via, sentia a mesma coisa, não raiva, mas uma espécie de determinação tranquila. Sentaram-se numa pracinha a poucos metros do resort. Miguel comeu um sorvete que Mariana comprou em um carrinho próximo, e ela ficou sentada ao lado dele, olhando para o mar ao longe, enquanto pensava. Mãe, disse Miguel, lambendo o sorvete com toda a concentração do mundo, menos aquela senhora foi muito mal educada com você. Foi, meu amor. Porque ela foi assim. Mariana respirou. Olhou para o filho. Porque às vezes as pessoas confundem o que alguém tem com o que alguém é, ela disse, com cuidado. Elas olham para as roupas, para o carro, para o jeito de falar, e acham que isso conta a história completa de uma pessoa. Mas não conta. Miguel pensou por um momento, a boca ainda ocupada com o sorvete. Tipo, quando a gente foi naquelas casas lá no projeto, e as crianças eram super legais mesmo sem ter muita coisa? Exatamente isso, Miguel. Exatamente isso. O menino assentiu com a seriedade de quem acabou de resolver uma equação importante. Mariana tirou o celular do bolso. Tinha 3 mensagens do pai, e uma notificação de um e-mail. A câmera de segurança interna do resort, que ela mesma havia solicitado acesso como parte do processo de avaliação, havia gravado tudo. Ela digitou uma resposta rápida para o pai. Tenho tudo registrado. Amanhã a gente vai lá juntos? A resposta veio em segundos. Estarei lá às 9 horas. Descanse, minha filha. Você fez tudo certo? Mariana olhou para o maço para o filho, para o sorvete derretendo levemente na mão pequena de Miguel. E pela primeira vez desde que saiu do resort, ela sorriu de verdade. Antes de continuar, preciso que você faça uma coisa. Vai lá nos comentários e me conta. Você já passou por uma situação assim? De ser julgado pela aparência antes de ser conhecido de verdade? Porque eu sei que muita gente que está assistindo esse vídeo tem uma história parecida para contar. E esse espaço aqui é o seu também. Agora, o que aconteceu na manhã seguinte vai te deixar sem fôlego. Cláudia Ferreira chegou ao Paraíso Açuri Resort naquela sexta-feira de manhã, como chegava todos os dias, 20 minutos antes do início do turno. Blazer cinza passado, cabelo impecável, o semblante de quem está completamente certo do lugar que ocupa no mundo. Ela havia dormido bem. Esse detalhe importa, porque diz algo sobre o estado de espírito de Cláudia menos, e sobre a distância entre o que ela achava que havia feito, e o que havia feito de verdade. Para ela, o episódio do dia anterior havia sido simplesmente uma questão de protocolo. Uma mulher sem cartão de crédito tentando se hospedar com uma história improvável sobre ser filha do CEO. Claro,
que ela havia tomado a atitude correta. Claro que havia protegido os interesses do hotel. Era exatamente para isso que ela estava ali. Cláudia tinha 52 anos e quase 2 décadas de experiência na hotelaria de luxo. Havia trabalhado em resorts em Fernando de Noronha, em hotéis boutique no Rio de Janeiro, em pousadas exclusivas na Serra Gaúcha. Tinha um currículo que ela descrevia como impecável e uma autoconfiança que raramente encontrava razão para se questionar. Mas havia algo em Cláudia que o currículo não mostrava, e que os anos na hotelaria de luxo haviam endurecido ao invés de corrigir. Ela havia aprendido a olhar para hóspedes como categorias, não como pessoas. O hóspede padrão ouro, o hóspede ventilada, o hóspede corporativo. E na outra ponta, o hóspede suspeito, menos aquele que não se encaixava no perfil visual esperado, que chegava sem um conjunto de sinais externos, que na lógica dela, sinalizavam que alguém pertencia àquele ambiente. Era uma lógica que ela nunca havia verbalizado para si mesma com essa clareza, mas era a lógica que operava. E havia algo mais menos, algo que seus colegas percebiam mas raramente comentavam diretamente. Cláudia tinha uma necessidade profunda de demonstrar autoridade, de ser vista como alguém que controlava o ambiente, que tomava decisões, que não se deixava enrolar. Nos anos que trabalhou ali, havia desenvolvido uma reputação de eficiente, e esse eufemismo cobria, sem que ninguém fosse direto o suficiente para dizer, uma série de episódios em que ela havia tratado mal pessoas que não correspondiam à sua ideia de hóspede ideal. Naquela manhã de sexta, ela cumprimentou os funcionários com a brevidade usual. Verificou o relatório de ocupação, tomou seu café na sala dos fundos e se preparou para mais um dia. Às 8h45, um dos recepcionistas, o mesmo jovem que havia estado presente na cena do dia anterior, cujo nome era Fábio, menos bateu levemente na porta da sala dela. Cláudia, tem um cavalheiro na recepção pedindo para falar com a gerência? Que tipo de solicitação? Ele não especificou, só disse que era pessoal e que queria falar diretamente com o responsável pelo hotel. Cláudia suspirou levemente, o tipo de suspiro que comunica mais um, e levantou-se. Fábio hesitou um segundo antes de sair da porta. Cláudia. Ele começou? O que foi? O jovem abriu a boca, fechou. Havia algo que ele queria dizer. Você conseguia ver nos olhos dele menos, mas aparentemente, decidiu que não era seu lugar. Nada. Desculpa. Cláudia atravessou o corredor em direção ao saguão principal com a postura de sempre, costas retas, queixo levemente erguido, o andar de quem está em casa em qualquer lugar que considere seu território. Ela chegou ao balcão de recepção e parou. Do lado do forá, visível através do vidro da entrada principal, havia um carro. Não qualquer carro, uma SUV preta grande e discreta, com placas que ela não reconheceu imediatamente, mas que algo, em seu cérebro, sinalizou como familiar. Ao lado do carro, conversando com um homem de terno discreto, havia uma mulher de jeans e camiseta. Mariana. Cláudia sentiu o primeiro flash de algo, não exatamente desconforto, ainda não, mas como uma atenção aguçada. Ela ficou atrás do balcão, de braços levemente cruzados, aguardando. A porta giratória se moveu. Roberto Vasconcelos entrou no saguão do Paraíso Azul Resort, como entrava em qualquer um dos seus hotéis, com passos tranquilos, olhos que registravam tudo sem apressar nada, e a presença física de alguém que aprendeu que não precisa fazer barulho para ser percebido. Tinha 63 anos, cabelos brancos impecavelmente cortados, e usava uma camisa social atuclera com calças bege, elegante, sim, mas sem exibicionismo. Atrás dele, Mariana. E atrás de Mariana, Miguel, que olhava ao redor com a mesma curiosidade do dia anterior, como se o saguão fosse um museu novo e fascinante. Roberto parou no centro do saguão, olhou ao redor devagar, com aquela atenção específica de quem conhece cada centímetro de um lugar, porque o construiu. Então seus olhos pousaram em Cláudia. E Cláudia, pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo que não sabia muito bem nomear. O homem caminhou em direção ao balcão com passos medidos. Seiap ficou em silêncio por um momento, apenas olhando para ela. Bom dia menos, disse ele, com uma voz que era grave e completamente calma. Você deve ser Cláudia Ferreira. Sim, menos, ela respondeu, endireitando-se levemente. Como posso ajudar o senhor? Roberto virou levemente a cabeça na direção de Mariana, que havia ficado um passo atrás dele. Você conhece essa mulher? Cláudia olhou para Mariana. A mesma mulher de ontem, mesma camiseta simples, mesmo coque no cabelo, os mesmos olhos calmos que a haviam encarado enquanto ela rasgava a reserva. A sensação estranha cresceu um pouco. Sim, menos, disse Cláudia, com cuidado agora. Essa senhora esteve aqui ontem e você a chamou de mendiga, menos, disse Roberto, com a mesma voz completamente tranquila, na frente do neto de 7 anos. O silêncio que se instalou naquele momento era diferente do silêncio de ontem. Era mais denso,
mais pesado. Era o silêncio de algo que está prestes a desabar. Cláudia abriu a boca. Eu não disse exatamente isso. Você rasgou a reserva menos, continuou Roberto, como se ela não houvesse falado. Sem raiva, com aquela calma que é mais poderosa que qualquer grito, ameaçou chamar a polícia. E quando ela tentou se identificar, tentou dizer quem era, você riu dela. A boca de Cláudia abriu-se levemente. Porque agora, olhando para aquele homem, alguma coisa estava começando a se conectar em sua cabeça. O carro lá fora. A postura dele. A forma como os funcionários ao redor do saguão haviam ficado absolutamente imóveis. A expressão do Fábio ontem, quando tentou dizer alguma coisa e desistiu. Ela começou. Eu me chamo Roberto Vasconcelos, disse o homem, com uma calma que parecia inabalável. E a mulher que você humilhou ontem é minha filha. O mundo de Cláudia Ferreira não desabou de uma vez só. Desabou em partes, como uma construção que vai cedendo bloco por bloco, primeiro as paredes, depois ao teto, depois ao chão. O primeiro bloco foi o nome, Roberto Vasconcelos. Ela sabia esse nome. É claro que sabia. Qualquer profissional de hotelaria de alto padrão no Brasil sabia. O grupo Vasconcelos Hospitality era um dos maiores conglomerados do setor. 17 empreendimentos, 8.000 funcionários. E o Paraíso Azuri Resort era o segundo bloco. O Paraíso Azuri Resort era uma das propriedades do grupo. Ela sabia disso. Sabia desde o primeiro dia em que havia assumido a gerência ali. Havia lido nos contratos, nos documentos, nas comunicações internas. O grupo era o proprietário. Ela trabalhava para o grupo. Ela trabalhava para ele. E a mulher que ela havia chamado menos com aquele sorriso frio e calculado, do Algum Kill, claramente não representava o padrão da clientela. Era a filha desse homem. O terceiro bloco foi o que aconteceu na sequência imediata de Roberto dizer seu nome. Porque ele não parou aí. Minha filha tentou se identificar, disse ele. Ainda com aquela voz que não precisava subir de tom para preencher o saguão inteiro, ela disse quem era. E você não apenas não acreditou nela a menos o que eu poderia entender, considerando as circunstâncias menos como riu da informação, como usou isso para aumentar o escárnio. Cláudia sentiu o calor subir no rosto. Não era raiva, era algo que ela não estava acostumada a sentir com tanta intensidade. Vergonha. Senhor Vasconcelos, precisamos conversar em particular. Eu posso explicar. Você pode explicar o que exatamente? Perguntou ele, com curiosidade genuína, que era quase pior que a acusação direta. Me ajude a entender o que você explicaria, porque eu vi as imagens das câmeras esta manhã. Vi e ouvi tudo o que aconteceu. Pausa, tudo. Repetiu ele. Cláudia ficou completamente quieta. Ao redor deles, o saguão havia se transformado naquele tipo de silêncio coletivo, em que as pessoas fingem não estar prestando atenção em absolutamente nada além do que estão fazendo menos. Mas, na realidade, não perdem uma sílaba. Funcionários com posturas levemente rígidas. Um hóspede que havia se sentado numa poltrona próxima, e de repente estava muito interessado no próprio copo de suco. Fábio atrás do balcão, completamente imóvel. Mariana estava de pé, levemente afastada, com Miguel ao lado. O menino segurava a mão da mãe e olhava para o avô com aquela atenção absoluta de criança que está absorvendo um momento importante sem saber exatamente por quê, mas sentindo que é. Posso perguntar uma coisa? Disse Roberto, dando um passo levemente para o lado, como se estivesse colocando mais espaço na conversa, para dar a ela a oportunidade de responder honestamente. Cláudia assentiu levemente. Era quase tudo o que conseguia fazer. Quando minha filha disse que era do grupo Vasconcelos, ele perguntou, o que passou pela sua cabeça? Diga honestamente. Ele insistiu, com aquela mesma calma. Não estou perguntando para te punir com a resposta. Estou perguntando porque quero entender. Cláudia respirou. Eu achei que era uma tentativa de usar um nome para conseguir o que queria, sem ter a documentação adequada. E o fato de ela estar vestida de forma simples. Ele continuou. Isso influenciou seu julgamento? Uma pausa longa. Sim, menos, disse Cláudia, em voz baixa. Roberto assentiu lentamente. Obrigado pela honestidade, disse ele. E aquilo menos aquele obrigado foi de alguma forma mais pesado que qualquer acusação. Agora me deixa te contar algo sobre minha filha, Cláudia. Não como Seiyu, como pai. Ele virou levemente o corpo na direção de Mariana, que continuava quieta, observando. Essa mulher menos começou ele. Escolheu, deliberadamente, não usar o sobrenome da família como porta de entrada para nada. Ela poderia ter aparecido aqui com um cartão black, com um motorista particular, com um assistente carregando malas de grife. Ela tem tudo isso disponível. Ela escolheu não usar.
Sabe por quê? Cláudia não respondeu. Porque ela acredita que o mundo deveria tratar as pessoas com dignidade independente do que elas vestem ou do que carregam na carteira. E ela passa a vida inteira demonstrando esse princípio, trabalhando em projetos sociais, criando seu filho para respeitar todo mundo. E aparecendo em lugares como esse, exatamente como ela é, sem armadura, sem escudo, ele fez uma pausa. E o que ela recebeu aqui foi... Ele não terminou a frase. Não precisava. Cláudia sentiu os olhos arderem. Ela era uma profissional de décadas. Havia passado por situações difíceis, por confrontos com hóspedes exigentes, por crises operacionais complexas, mas não estava preparada para aquilo, para nudez tranquila daquele momento, para ser vista tão claramente. Eu cometi um erro, ela disse, com uma voz que saiu menor do que pretendia. Você cometeu vários, disse Roberto, sem crueldade, mas com exatidão. Mas o mais grave não foi nenhum dos procedimentos. O mais grave foi não ouvir. Quando ela tentou falar, você não ouviu. Quando ela tentou se explicar, você não ouviu. Você havia tomado sua decisão com base na aparência dela, e nenhuma palavra que ela dissesse depois conseguiria mudar isso. Ele olhou para ela por um momento longo. Em qualquer ramo, mas especialmente na hotelaria, continuou ele. A nossa função é receber pessoas, todas as pessoas, com a mesma dignidade. Não é possível fazer esse trabalho bem se você não consegue enxergar além das aparências. E quando uma pessoa que trabalha no hotel meu demonstra que não consegue, pior, que usa a posição de poder que tem para humilhar alguém. Isso não é apenas um erro de procedimento. É um problema de valores. Se você está assistindo esse momento e sentindo o peso dele, compartilhe esse vídeo agora. Porque essa história é sobre mais do que uma gerente e uma herdeira. É sobre como tratamos as pessoas que julgamos que não pertencem ao nosso mundo. E todo mundo precisa ouvir isso. Cláudia Ferreira, disse Roberto Vasconcelos, com a voz que finalmente adquiriu uma gravidade diferente. Você está demitida do grupo Vasconcelos Hospitality. Com efeito imediato. A demissão de Cláudia Ferreira aconteceu naquele saguão, diante de funcionários e hóspedes que fingiam não estar vendo, com a mesma sobriedade com que Roberto Vasconcelos havia conduzido toda a conversa, menos sem drama excessivo, sem humilhação adicional, sem a teatralidade que a situação poderia ter tentado oferecer. Ele não gritou. Não gesticulou. Não usou o momento para fazer discursos diante de uma audiência. Apenas disse as palavras necessárias, com clareza e firmeza. E depois pediu que Luiz, o gerente adjunto, que havia chegado discretamente ao saguão minutos antes, chamado por uma mensagem que Roberto havia enviado ainda no carro, tomasse providências para que Cláudia pudesse recolher seus pertences pessoais e deixar o estabelecimento com a dignidade que, ironicamente, ela havia negado a Mariana. Esse detalhe, tratar com dignidade a pessoa que havia negado dignidade a outra, não passou despercebido para quem estava no saguão naquele momento. Fábio, o recepcionista, percebeu. Ele viria a contar para um colega, dias depois, que aquele momento havia mudado a forma como ele entendia o que significava ser um líder de verdade. Cláudia saiu pela lateral, sem cruzar novamente com Mariana. O que ela estava sentindo? Ninguém poderia saber com certeza. Talvez uma mistura de coisas que levaria tempo para organizar, vergonha, raiva de si mesma, o tipo de reflexão dolorosa que só acontece quando não há mais como desviar o olhar do que você fez. Talvez, resistência ainda, o tipo de mecanismo de defesa que faz uma pessoa dizer para si mesma: mas eu estava certa. Mas era protocolo, mas ela devia ter se identificado melhor. Qualquer frase que adie o momento de se responsabilizar completamente. Mas o que quer que estivesse sentindo, ela levaria para fora daquele hotel. E o hotel, agora, tinha outras coisas a resolver. Roberto ficou por aproximadamente 2 horas no Paraíso Azuri Resort, naquela manhã. Não foi uma visita de punição, foi uma visita de trabalho. Ele reuniu os funcionários disponíveis na área de convenções do hotel, num espaço que normalmente era usado para eventos corporativos. E fez algo que nenhum deles esperava. Ele falou com eles como pessoas, não como CEO, falando para funcionários, como alguém que um dia foi igual a eles, que havia atendido o balcão, que havia carregado mala, que havia servido café para hóspedes que nem ao menos o olhavam nos olhos, e que havia construído algo grande, sem jamais se esquecer disso. Eu não vim aqui hoje para fazer vocês sentirem medo, disse ele, de pé diante dos cerca de 30 funcionários reunidos. Vim porque o que aconteceu ontem neste hotel não representa o que eu construí ao longo da minha vida, e não representa quem vocês são. Ele fez uma pausa. A maioria de vocês ficou em silêncio ontem. Alguns porque não sabiam o que fazer, outros porque tinham medo de se colocar. Eu entendo isso. Hierarquia é real, e quando uma pessoa de autoridade age de uma forma,
É difícil saber como reagir, mas quero que fique claro para cada um de vocês. Neste grupo, a autoridade nunca é desculpa para omissão diante de injustiça. Jamais. Um funcionário, uma moça jovem, da equipe de limpeza, que havia testemunhado parte do ocorrido na véspera, menos ergueu, levemente a mão. Pode falar, disse Roberto. Eu queria ter dito alguma coisa a menos, disse ela, com a voz levemente tremida. Mas eu tinha medo de perder o emprego. Roberto olhou para ela por um momento. Seu nome? Julia. Julia menos, ele disse. Obrigado por ser honesta. E quero que você saiba que daqui para frente, se você testemunhar algo errado acontecendo neste hotel, menos com um hóspede, com uma colega, com qualquer pessoa, você tem não apenas o direito, mas a responsabilidade de falar. E nenhuma gerência, nenhuma hierarquia, nenhuma política interna vai punir você por isso. Temos um canal de ouvidoria, temos um código de conduta. Use-os. É para isso que existem. Julia assentiu. Havia algo nos seus olhos que parecia levemente diferente do que havia chegado ali, naquela manhã. Mariana, durante toda a reunião, ficou sentada num canto, com Miguel ao lado, que havia encontrado um bloquinho de notas em algum lugar e estava desenhando com uma seriedade absoluta. Ela observou o pai enquanto ele falava com os funcionários, e havia no rosto dela uma expressão que era difícil de nomear com precisão. Orgulho, sim, mas também algo mais suave. Gratidão, talvez. A gratidão específica de quem cresceu ao lado de alguém e ainda se surpreende com a profundidade dessa pessoa. Depois da reunião, enquanto Roberto conversa em particular com Luiz sobre os próximos passos operacionais, Mariana saiu para o terraço que dava para o mar. Miguel foi junto, claro, e passou os 5 minutos seguintes tentando contar as ondas. Mãe, ele disse, em algum ponto, o vovô é bem legal. É, meu amor. Ele não gritou nem nada. Por que ele não gritou? Mariana olhou para o filho com um sorriso que tinha profundidade demais para uma pergunta que parecia simples. Porque quando você tem razão, ela disse, você não precisa gritar. Miguel pensou nisso. Contou mais uma onda. Eu acho que entendi, ele disse, com aquela seriedade de 7 anos, que às vezes soava mais velha que a própria idade. Mas as consequências daquele dia não terminaram quando Roberto e Mariana saíram do resort. Porque Cláudia Ferreira, ao sair do hotel com sua caixa de pertences pessoais, não saiu em silêncio. Ela contou para algumas pessoas próximas o que havia acontecido. E em poucos dias, a história começou a circular, primeiro em grupos de WhatsApp de profissionais de hotelaria, depois em comentários nas redes sociais, depois de forma mais ampla. A versão que circulou inicialmente era a versão de Cláudia, menos uma versão que tentava justificar, que enfatizava o protocolo, que pintava a situação como um mal-entendido. Mas havia um problema com essa versão. As câmeras de segurança existiam, e o Grupo Vasconcelos não era uma empresa pequena e anônima. E quando a história verdadeira começou a surgir menos, através de relatos de funcionários que estavam presentes, através da postura pública do grupo, o que o público viu foi algo diferente do que Cláudia havia esperado. O que as pessoas viram foi uma mulher sendo humilhada pela aparência, um filho de 7 anos presenciando isso, e um CEO, que em vez de esconder o incidente, foi pessoalmente ao hotel, demitiu a responsável, e depois ficou 2 horas reunido com os funcionários, falando sobre valores. A resposta foi avassaladora. Nos dias que se seguiram, Mariana Vasconcelos virou assunto. Não da forma que ela queria menos, ela nunca havia buscado visibilidade, mas a história havia escapado do controle privado e se tornado algo maior. Algo que tocou uma ferida coletiva que aparentemente muita gente carregava. As redes sociais se encheram de comentários de pessoas que haviam passado por situações parecidas. Pessoas que entraram em lojas e foram ignoradas pela aparência. Pessoas que pediram mesa em restaurantes e foram postas em cantos escondidos enquanto outros eram recebidos na frente. Pessoas que tentaram alugar apartamentos e foram tratadas com desconfiança antes de qualquer conversa. Pessoas que foram julgadas em segundos por aquilo que vestiam, pelo carro que dirigiam ou pelo sotaque que tinham. A história de Mariana havia tocado em algo que não era só dela. Era de muito mais gente. Dentro do Grupo Vasconcelos, o episódio gerou um movimento que Roberto havia, na verdade, estado tentando iniciar há algum tempo. Um programa de reciclagem de valores para toda a rede hoteleira, não focado em protocolo operacional, mas em algo mais fundamental. Como enxergar o ser humano antes de qualquer categoria. Mariana ficou à frente do programa. Era, afinal, exatamente o tipo de trabalho que ela havia passado anos desenvolvendo de outras formas, menos a partir de projetos sociais, do voluntariado, de tudo que havia construído, longe dos holofotes corporativos. E aqui há algo importante para entender sobre Mariana. A demissão de Cláudia não havia sido, para ela, uma vitória. Ela havia saído daquele saguão na véspera, com um coração pesado,
e permanecia assim. Não porque achasse que a decisão do pai estava errada, menos claramente não estava, mas porque ela sabia que o problema não era Cláudia. Cláudia era um sintoma. O problema era uma forma de ver o mundo que não começava e não terminava nela. Em uma entrevista que ela deu semanas depois, menos a única que aceitou dar, e para um veículo pequeno de jornalismo social, que ela respeitava menos, ela disse algo que ficou: "Eu não quero que a história desta semana seja sobre uma gerente que perdeu o emprego. Quero que seja sobre o que nos leva a julgar as pessoas antes de conhecê-las. Essa é a conversa que importa." Quando a entrevistadora perguntou como ela havia conseguido manter a calma durante toda aquela situação, Mariana ficou quieta por um momento antes de responder. "Meu filho estava do meu lado", ela disse. "E eu sabia que ele estava aprendendo algo naquele momento. Independente do que acontecesse, eu precisava que o que ele aprendesse fosse útil para a vida dele. Que a forma de reagir à injustiça não é perder o controle, é manter a clareza." Quanto a Cláudia Ferreira, menos porque essa parte da história importa também, porque nenhuma narrativa honesta trata as pessoas como vilões descartáveis. O que aconteceu nos meses seguintes foi mais complexo do que uma simples queda. Cláudia ficou sem emprego por um período significativo. A história havia circulado o suficiente para que seu nome fosse reconhecido em processos seletivos da área. Ela passou por um período de dificuldade genuína, menos financeira e também emocional, que talvez fosse a parte mais importante. Em algum momento durante esse período, algo aconteceu que ela mesma descreveu. Muito tempo depois, para uma ex-colega de trabalho, ela havia precisado ir a um serviço de assistência social por questões burocráticas relacionadas ao seguro-desemprego. Havia esperado em uma fila. Havia sido atendida por uma funcionária cansada no fim do turno que tratou cada pessoa com o mesmo cuidado indiferente. Havia sido, ela mesma, invisível. E sentado naquela sala de espera, com o seu currículo impecável dentro de uma pasta que ninguém havia pedido para ver, ela havia pensado, pela primeira vez com uma profundidade real menos no que havia feito naquele saguão, no olhar de Mariana, no som do papel rasgando, na vozinha de 7 anos perguntando: "A gente vai embora?" Cláudia não se tornou uma pessoa diferente da noite para o dia. Ninguém se transforma assim. Mas aquele momento na sala de espera plantou algo, uma semente desconfortável de perspectiva que começou, lentamente, a trabalhar. Ela encontrou outro emprego eventualmente, em um hotel menor menos glamouroso, como supervisora de turno. E pessoas que a conheceram nesse novo contexto, descreveram uma Cláudia diferente, menos ainda exigente, ainda detalhista, mas com algo menos duro no jeito de lidar com as pessoas. Como se tivesse aprendido, de uma forma dolorosa, mas real, que a armadura da autoridade não é proteção, é isolamento. Você que está assistindo essa história até aqui, e olha, você chegou longe. O que significa que algo nessa narrativa tocou em você. Eu quero saber, o que você tirou dessa história até agora? Vai lá nos comentários e deixa sua opinião. Você acha que Cláudia merecia uma segunda chance? Você já foi julgado pela aparência? Conta pra gente, porque essas histórias precisam ser ouvidas. Mas antes de chegar ao final, tem uma última parte que você precisa conhecer. E ela é, talvez, a mais poderosa de todas. 6 meses depois daquele dia, no saguão do Paraíso Açuri Resort, Mariana Vasconcelos estava sentada numa escola pública de periferia de Fortaleza, em uma sala de aula pequena com carteiras escolares enfileiradas, e um ventilador de teto que girava mais por costume do que por eficiência. Ela havia ido até lá como fazia regularmente, sem assessores, sem agenda de reuniões executivas, sem o blazer que eventualmente usava quando as obrigações corporativas exigiam. Calça jeans, camiseta, tênis, Miguel ao lado porque era sábado e ele não tinha escola. E porque ela havia prometido a ele que iria levar quando fosse naquela semana. O projeto que ela apoiava naquela escola havia ganhado, graças em parte ao episódio que havia chamado atenção para o seu trabalho, um aporte de recursos que permitia atender o dobro de crianças. Uma das voluntárias que coordenava o projeto, uma universitária chamada Beatriz, 22 anos, filha de professora, menos havia ficado sabendo quem Mariana era, só depois de meses trabalhando ao lado dela aos sábados. "Eu não acredito que eu não sabia menos", Beatriz havia dito, na época, com uma expressão de genuína surpresa. "Você nunca falou, por que falaria?" Mariana havia respondido, com um sorriso simples. "Você estava aqui pelo mesmo motivo que eu." Isso era o suficiente. Naquela tarde de sábado, sentadas em carteiras de escola, Mariana e Beatriz conversavam enquanto as crianças faziam uma atividade de pintura. Miguel havia se misturado ao grupo com aquela facilidade de criança que ainda não aprendeu a separar o mundo em categorias, e estava pintando um peixe verde com seriedade absoluta, ao lado de uma menina de 6 anos que tinha decidido que o peixe deveria ser rosa com bolinhas amarelas, e estava tentando convencê-lo disso,
com uma lógica impecável. Você pensa muito naquele dia? Beatriz perguntou. Em algum momento, era uma pergunta direta, mas havia sido dita com o cuidado de quem genuinamente quer entender. Mariana ficou quieta por um instante. Às vezes, ela respondeu honestamente, não com raiva. Mas fico pensando no que aquilo revelou, não só sobre aquela pessoa a menos, mas sobre como funciona o mundo. Como a gente aprende desde cedo a colocar pessoas em caixas baseadas em sinais externos. E como isso custa tanto menos, custa dignidade, custa conexão, custa a possibilidade de você conhecer alguém de verdade. Beatriz assentiu devagar. Minha mãe sempre dizia que roupa não é pessoa. Menos disse ela. A sua mãe tinha razão, disse Mariana. E havia no sorriso dela algo que Beatriz não soube nomear na hora, mas que pensou depois, era sabedoria menos o tipo, que não vem de livros, mas de ter vivido o suficiente para entender o que realmente importa. Mariana olhou para o grupo de crianças, pintando peixinhos coloridos. Sabe o que me deu mais força naquele dia? Ela disse. Mais devagar. O quê, Miguel? Ela sorriu. Ele ficou segurando minha mão durante tudo, sem perguntar se ia ficar bem. Só, ficando. Às vezes a gente precisa só de uma mão segurando a sua, para lembrar que você não está sozinho, e que vale a pena se manter de pé. Beatriz ficou em silêncio por um momento. Você nunca perdeu a calma lá, disse ela. Como? Mariana pensou. Porque eu me lembrei do que meu pai sempre me ensinou, ela disse. Finalmente, que quando você tem clareza sobre quem você é, sobre o que você acredita, sobre como você quer tratar as pessoas, menos nenhuma palavra maldita, nenhum julgamento apressado, nenhuma humilhação, tem o poder de te definir. Só você define quem você é. Ela olhou para a janela. Lá fora, o bairro se espalhava menos casas simples, ruas sem muito asfalto, crianças brincando na calçada. E eu aprendi isso menos, continuou ela menos em parte por causa de onde meu pai veio, porque ele nunca deixou que o dinheiro mudasse o que ele era por dentro. E tentou me ensinar o mesmo, que o valor de uma pessoa não está em quanto ela tem, mas em quanto ela dá, de tempo, de atenção, de cuidado, de respeito. Ella Peru, aquela gerente, me julgou pelo que eu vestia, e perdeu a oportunidade de me conhecer. Isso é uma perda dela. Mas a pergunta que eu me faço não é sobre ela, menos é sobre mim. Eu estou olhando para as pessoas ao meu redor com os olhos abertos? Estou vendo quem elas de fato são? Ou estou vendo a caixa em que coloquei elas? Do grupo de crianças, veio a voz de Miguel. Mãe, a Isabela quer que o peixe seja rosa, mas eu acho que peixe pode ser de qualquer cor. Mariana e Beatriz se entreolharam, e riram menos. Aquele tipo de riso que não precisa de explicação. Você tem razão, meu amor, respondeu Mariana, e Miguel assentiu com a satisfação de quem acabou de resolver um debate filosófico importante. Voltou-se para Isabela com total boa-fé, e disse, então, vamos fazer metade verde e metade rosa. Isabela considerou isso por um segundo, e concordou. Essa história é menos de uma mulher julgada pelas roupas que vestia, de uma gerente que acreditou saber mais sobre uma pessoa, do que de fato sabia, de um pai que foi ao hotel, não para destruir, mas para ensinar, e de uma filha que manteve a calma quando o mundo foi injusto, porque sabia exatamente quem era menos. Essa história é real, no que importa. Real no que diz sobre nós, sobre como julgamos, sobre como tratamos, sobre quem escolhemos ser, quando temos poder, sobre a situação de alguém. A Mariana desta história escolheu ser a pessoa que se levanta depois da humilhação, que volta com a cabeça erguida, que não usa a vitória para esmagar, mas para ensinar, que passa os sábados em escolas de periferia, não porque isso gera manchete, mas porque acredita que ali é onde o futuro é construído, uma criança de cada vez, um peixe colorido de cada vez. E Roberto Vasconcelos escolheu ser o tipo de pai e de líder que entende que demitir quando necessário e ter compaixão não são coisas opostas, que justiça sem crueldade é possível, que você pode corrigir o errado sem destruir quem errou. E Miguel, menos com 7 anos de sabedoria acumulada em peixinhos verdes e rosas, já está, sem saber, aprendendo a ser o tipo de pessoa que o mundo precisa de mais. A pergunta que fica, não é sobre eles. Issa Bravo, quando você entra em algum lugar e vê alguém que parece diferente, que não encaixa no perfil visual, que você associa àquele ambiente, o que você faz com esse julgamento inicial? Você o examina? Você o questiona? Ou você age com base nele antes de sequer perguntar o nome da pessoa? Ninguém está livre desse impulso. Ele está em todos nós, construído ao longo de anos de associações culturais, de mensagens que recebemos sobre o que pertence e o que não pertence. A questão não é se você o tem, é o que você faz com ele. Isso é uma escolha que você faz todos os dias. E ela define menos mais do que qualquer roupa, qualquer cargo, qualquer cartão de crédito, quem você realmente é. Se essa história te tocou, te fez pensar,
Te lembrou de algum momento da sua própria vida? Menos? Então deixa o like agora, porque você sabe que esse tipo de conteúdo merece apoio. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa história, menos um amigo. Um familiar? Alguém que você sabe que vai se identificar? Comenta aqui embaixo o que você levou dessa narrativa, o que ela te fez sentir, o que ela te fez pensar. Cada comentário aqui é uma conversa que importa, e se você ainda não se inscreveu no canal A Queda do Chefe, faz isso agora. Ativa o sininho, porque a gente traz histórias como essa toda semana. Histórias que não são só entretenimento, são espelhos. São convites para olhar para dentro e perguntar: que tipo de pessoa eu quero ser? Obrigado por ficar até o final. Até a próxima história.